Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. André Vitor por aqui, e se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí, se inscreva! Hoje eu quero falar sobre aonde está a Arca da Aliança. Aonde está a Arca da Aliança? Você sabe onde que está a Arca da Aliança? Até o final desse vídeo, então fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai descobrir aonde está a Arca da Aliança. E mais, onde se encontra o Jardim do Éden? Bem, muitos pesquisadores, eles tentam dizer aonde está o Jardim do Éden. Eles vão ali para aquela região da Turquia e alguns arqueólogos forçam um pouco para dizer que ele se encontra ali. E a Arca da Aliança, de contrapartida, também era um símbolo aonde era uma caixa de madeira onde ficava dentro de um tabernáculo, e esse tabernáculo ele era dividido em 3 fases: o átrio, que era o pátio, o lugar santo e o Santos dos Santos. Só para contextualizar você, na época que começou o primeiro movimento dos sacerdotes, Arão foi um dos primeiros sacerdotes aonde que o povo ele não poderia ter contato com esse lugar santo. Então, eles teriam uma série de rituais que eles tinham que fazer para que eles pudessem acessar esse lugar santo, o Santos dos Santos, né? Na verdade, você vai ver no livro de Levítico que ali tem uma série de rituais que esse povo tinha que fazer. Mas a grande pergunta é: essa arca que estava com o povo ali, aquele tabernáculo, aonde está essa Arca da Aliança? Aonde está essa caixa de madeira? Muitos arqueólogos, muitos pesquisadores, eles já foram atrás desses grandes símbolos aonde que a presença de Deus ele estava, tanto o Jardim do Éden quanto a Arca da Aliança. Eles foram, mas a grande verdade é que hoje nada se confirma, nada com prova concreta de que esses 2 lugares existem. O Éden era um lugar, se você for pesquisar essa palavra Éden, a linguagem hebraica, ela parece muito com a linguagem japonesa, ela tem traços. Essa palavra Éden significava porta aberta, aí um traço, né? Lugar de deleite, plenitude. Ele era um lugar onde que quando o homem se movia, essa presença de Deus, essa presença acompanhava o homem. E eles estão em busca dessa presença, onde que é essa estrutura que estava e que habitava a presença de Deus. Mas eles não conseguiram encontrar nada a respeito tanto do Jardim do Éden quanto da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um símbolo que, quando o povo ia à guerra, simbolizava a presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança, afora, né, existia 2 querubins, que são os protetores da guarda, existia o maná, existia a vara, e esses elementos ali simbolizavam que tinha a presença de Deus, carregava a presença de Deus. Então, quando o povo ia para a guerra, por exemplo, Davi, você já leu muito sobre Davi, quando ele ia para a guerra, ele costumava a levar a Arca da Aliança, porque a arca era um símbolo da presença de Deus. Teve até uma certa vez que a arca ela foi parar na mão dos filisteus, e aí o povo dos filisteus começa a morrer, começa a acontecer isso e aquilo, e aí Davi vai e resgata essa Arca da Aliança para Jerusalém. Mas no Velho Testamento a grande chave é que quando o homem peca, o Espírito Santo ele se retira do homem, ele se retira. Então Deus agora, para restaurar e retomar a presença dele à terra, ele tem que estar dentro de coisas, como foi o Éden e como foi a Arca da Aliança. E
um pouco mais para frente, o templo de Salomão, aquele lugar onde que Davi falou: Senhor, deixa eu construir esse templo, deixa eu fazer esse templo aí. E Deus falou assim: não, ô Davi, quem vai fazer vai ser a sua geração. E aí, então Salomão construiu, Deus deu detalhes de como seria aquele templo. Se você quiser, eu vou colocar aqui como que era o templo de Salomão. Tem uma réplica até, né, do grande pastor aí, que fez em São Paulo, que é o templo de Salomão, uma réplica exata ali do templo de Salomão. Então, Éden, Arca da Aliança e o templo, estruturas, né, ao decorrer do tempo. Mas aí o templo foi destruído. O Éden ninguém conseguiu encontrar, a Arca da Aliança não conseguiram encontrar mais, e o templo foi destruído. Foi erguido, destruído novamente. 70 anos depois de Cristo, ele foi destruído novamente. Mas a grande questão aqui desse vídeo é: onde está o Éden? Aonde está a Arca da Aliança? E quem é o templo? Apóstolo Paulo vai falar aqui: vós sois o templo de Deus. Então quer dizer que já matou, né? A Arca da Aliança, o Éden estão dentro desse templo. Isso é ícone de quê? O Éden e a Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus. Lembra que eu falei que um dos significados de Éden é a presença de Deus? Então, ele está dentro, o Éden está dentro, a Arca da Aliança está dentro. O templo somos nós, e a presença de Deus habita. Então, eles não vão conseguir encontrar, eles podem até procurar de um lugar a outro, eles podem dar pista disso e daquilo, mas eles não irão conseguir encontrar. Sabe por quê? Porque depois da morte de Jesus Cristo, Jesus colocou essa presença, aquela presença do Espírito Santo que estava sobre no Velho Testamento. Jesus Cristo vem para voltar o Espírito Santo para dentro de você. Então, a presença de Deus está em você. Você é o templo de Deus. Você é morada de Deus. Você é morada da presença. Você é a Arca da Aliança, porque a presença de Deus está em você. E o Éden está aí dentro, a eternidade. Por isso que lá, não sei se é Eclesiastes, fala que dentro de nós Deus colocou a eternidade. Oh, glória! E você tem tudo, essa eternidade dentro de você, o Éden dentro de você, a Arca da Aliança dentro de você, e você tem a presença. E essa é a presença que eu quero falar, é o meu ponto-chave. Essa presença, quando você tem essa presença, você encontrou tudo. Isso é o reino de Deus. Por isso que eles falaram: onde que está o reino de Deus? Aqui e acolá. Jesus falou: olha, o reino de Deus, ele está dentro de você. Então você tem a força mais poderosa da terra, que é o Espírito Santo, a presença de Deus morando dentro de você, dentro de you. Então, cara, Deus te deu força, Deus te deu ânimo, Deus te revigora, porque a presença de Deus está em a presença. Então eles não vão conseguir encontrar, porque Deus colocou tudo aí dentro. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui, comentar e compartilhar esse conteúdo. Se esse conteúdo de alguma forma te ajudou, compartilhe com alguém para que possa abençoar a vida dessa pessoa também. Beleza? Então, pela sua atenção, o meu muito obrigado e tamo junto. É só o começo. Tchau!